Rabino, tudo bem? Boa Boa noite, tudo noite. bem? Tudo bem, e vocês? Graças a Deus, tudo em ordem. Desculpa pela demora, mas hoje tentei ligar o Instagram, a Divina Providência foi para todo mundo entrar no Zoom. O que você tá falando, mamãe? Com o Rabino. Oi, Fala boa noite, boa Rabino. noite, Rabino. Boa noite. Agora, Imagina, Rabino. por falta de Não opção, vou colocar todos vocês no mute. Pode colocar, não tem problema. Tenho permissão? Ok, vamos lá. Tem permissão. Ok. O assunto de hoje é um assunto complicadíssimo, porque até agora era tudo introdução. Mas o nosso plano era para realmente se envolver naquilo que se chama meditação racídica. O que é uma meditação racídica? De um lado, ela é uma meditação, mas já que ela é racídica, ligado com a Kabbalah, nós vamos usar um pouco de conhecimento do Kabbalah para acompanhar a nossa meditação. E o bom Deus vai nos ajudar. Quem sabe nós vamos conseguir fazer isso até hoje. Vamos introduzir a ideia e já começar a praticar. Quando se fala sobre uma meditação racídica, significa que é o conteúdo da meditação, porque cada meditação precisa de uma mensagem. As pessoas estão meditando sobre o quê? Eles têm que meditar sobre um certo assunto. Agora, tudo bem, existe todo aquele processo que nós vimos, acalmar a mente, aprender a concentração e realmente pensar na nossa respiração, assim diante. Mas tudo são condições para uma pessoa poder meditar. Tudo que nós vimos agora são apenas condições. Uma pessoa senta em um lugar calmo, fecha seus olhos, começa a pensar da respiração. E mesmo se entram pensamentos alheios diferentes, estão lhe atrapalhando, ele, com muita calma, tenta voltar para aquilo que é a sua concentração. Desfaz aqueles pensamentos e, com toda a calma, introduz a ideia sobre qual ele está querendo meditar. Ele se aprofunda, se concentra e ganha uma energia que é capaz de facilitar a sua vida, de uma certa forma, aliviar o seu dor, seu nervosismo, seja isso a ansiedade ou qualquer outra dificuldade. Mas quando olhamos sobre o assunto para meditar, a Kabbalah e a Hassidut nos oferece um pensamento, vários conceitos de pensamento, que com eles nós vamos ter qual que é a matéria que nós vamos usar para meditar. Precisamos ter a matéria, precisamos ter o assunto. Hoje, o nosso assunto que nós vamos meditar vai ser a própria meditação. Ou seja, a própria respiração nossa vai se tornar a nossa meditação. Ou seja, vamos meditar o que significa respiração. E quando nós vamos pensar o que a respiração nos oferece, segundo a ótica da Kabbalah, isso vai nos dar uma oportunidade para realmente se aprofundar no assunto com tanta concentração, que vamos ganhar um outro insight sobre tudo que nós queremos aprender. E vamos começar desde o início. Agora nós vamos ter mais ou menos uns 30, 40 minutos de estudo. O que é respiração? Quais que são os assuntos da Kabbalah que vamos pensar hoje? E depois vamos partir para a própria meditação. Um dos assuntos muito importantes na Kabbalah, talvez o assunto mais básico da linha da Hassidut e Kabbalah, é o conceito que Deus cria, energiza, vitaliza o nosso mundo. E tudo que acontece no nosso mundo, todas as criaturas do nosso mundo, é uma energia que vem de Deus constante. Ou seja,
Quem estudou a Bíblia sabe que desde o início da Bíblia está escrito que com 10 pronunciamentos que Deus criou o mundo. Deus falou, seja luz, e foi criado a luz. Assim diante, cada dia foi criado mais criaturas. Mas no fim se resume em 10 mandamentos, aqueles 10 depois se subdivide em vários, de tal forma que cada criatura tem o seu pronunciamento, a sua vida, e com isso tudo foi criado. Tudo que existe no nosso mundo é criado. Não existiu sempre e não vai existir para sempre. Está existindo aqui porque foi Deus quem criou. Isso que nós estudamos na Bíblia. Vem na Cabala e nos ensina que não apenas que Deus criou uma vez. Naqueles 6 dias, 5.781 anos atrás, Deus criou tudo. Vem na Kabbalah e Hassidut e nos ensina que a criação, ato da criação, ela é contínua. Acontece sempre. Deus sempre fala as palavras, seja firmamento, seja luz e assim diante, ou criamos, façamos um homem. Essas palavras, ou seja, essa energia de criação, ela continua sempre. Cada instante Deus fala de novo. E quando Deus fala cada instante de novo, significa que Ele sempre fala. Ele sempre cria, Ele sempre energiza, Ele sempre vitaliza, e é um ato contínuo. Isso é básico para quem estuda Kabbalah e Hassidut. Normalmente, é o Baal Shem Tov se refere, que esse ensinamento tão importante está ligado com o sagrado Baal Shem Tov. Mas, se nós vamos se aprofundar um pouco nesse conceito, nós vamos ver que ele é um versículo. Nos Salmos falamos sempre Deus, teus palavras são de pé ativos nos céus. Quais palavras? Aquelas palavras que o seu Deus falou no início da criação do mundo, seja firmamento, aquelas palavras continuam sempre e continuam sempre criando tudo que existe. Por isso, se temos aqui uma mesa na nossa frente, essa mesa ou uma cadeira, eles possuem uma energia divina. E essa energia divina que está investido dentro daquela mesa, daquela cadeira, o tempo inteiro está falando para a cadeira, olha, eu estou te vitalizando agora. Eu estou te criando, estou te energizando, por isso que você está aqui. Nós não enxergamos essa vitalidade, mas isso que nós não enxergamos não é uma novidade. Deus, como sua, uma certa forma, é um poder infinito, sempre continua energizando e vitalizando tudo. Isso é ponto número 1 que nós devemos saber. Obviamente, dentro disso aqui tem um estudo profundo, o que isso significa e qual que é a prova que isso é verdade. Talvez Deus é tão forte que Ele pode fazer uma vez e continuar para sempre. Mas nós não vamos entrar hoje nesse assunto, porque isso aqui é um estudo que ia demorar pelo menos as 8 horas, só para a gente entender o conceito. Por isso, vamos deixar o conceito como um fato. Um dia nós vamos voltar para meditar sobre esse conceito, a explicação do conceito. Mas hoje vamos simplesmente partir desse fato. Deus cria sempre. Na linguagem da Kabbalah, nós, toda a existência do nosso mundo, que é uma existência limitada, que respeita tempo e espaço e tem uma personalidade e características bem definidas, que são os seres criados no nosso mundo. Nós partimos de um princípio que a gente existe. Jamais que poderia ser diferente. Eu estou aqui porque estou aqui, eu sou o dono da minha vida. Poderia ser diferente? Não, estou aqui. E Deus que nos sustenta,
a gente chama na linguagem da Kabbalah Ayin. Ayin significa não, inexistente. Por que chamamos Deus inexistente? Porque a existência de Deus, o que se chama a existência de Deus, perante daquilo que nós conhecemos, nosso conhecimento é tão pouco, tão fraco, que para nós não sabemos como explicar, como definir, que jamais que isso pode ser definido, por isso a gente fala, nós não sabemos. Ou Ayin, ou não significa que é inexistente, significa que para nós aquela existência é tão difícil que nós não entendemos nada sobre uma existência tão elevada que é responsável sobre tudo que existe. Por isso, em suma, tudo que nós temos no nosso mundo, tudo que está no nosso redor, é uma existência fraca, mas ela é totalmente dependente em Deus para dar vitalidade, para dar existência, para energizar tudo que tem e tudo está conectado com Deus. Agora, esse assunto nos leva para mais um pensamento que ele é fundamental para a nossa meditação. Já que Deus cria o mundo, cada segundo, cada instante, temos um mundo novo, sendo agora criado por Deus. E jamais que as leis da criação que nós achamos, eles são tão garantidos e tão previstos que eles podem dizer que o assunto está assim agora, vai ser assim daqui 1 minuto, ou daqui 1 hora, daqui 1 dia. Porque daqui 1 hora Deus vai ter que criar de novo. O mundo não é apenas uma continuação de fatos, que nós chamamos natureza. A natureza é nada mais do que algo que, de uma certa forma, nos confunde, porque não existe natureza, já que Deus cria tudo em cada instante, mas já que Ele cria da mesma maneira, dando continuidade, nós chamamos aquilo como natureza. Mas, na verdade, não é bem natureza. É uma criação nova. Mas quem pensa sobre isso, isso abre uma grande abertura para nós. Nós somos acostumados de enxergar a nossa vida como algo contínuo, o que se chama uma inércia. Já que era assim ontem, já sabemos o que vai ser amanhã, porque é uma continuação. Tudo é uma sequência, assim que nós achamos. Tudo uma sequência. Por isso, se meus pais fizeram isso, ou se meus bisavós eram assim, isso força uma certa situação que as coisas devem continuar de uma certa maneira. Tudo deve continuar. Não existe novidades, não existe uma mudança de natureza em ninguém, porque como que ele pode mudar se já está tudo previsto, uma certa, e tudo organizado e tudo prescrito? Porque a natureza é muito forte. Mas esse conceito que nós vimos, que existe aquilo que em Kabbalah se chama a força de renovação. Sempre há uma possibilidade de começar de novo. Cada momento é totalmente novo e nos traz opções de uma abertura, de uma recriação, ou seja, tudo pode ser reorganizado, reconstruído, porque é uma novidade, é nossa chance. Cada segunda é nossa chance. Por isso, ninguém, segundo esse ensinamento que o mundo está sendo criado cada instante, ninguém deve se sentir sem futuro, sem esperança ou com baixo astral. Por quê? Nada do passado está nos prendendo. Nós sentimos sempre que o passado está nos prendendo. Mas nós devemos saber que cada minuto é uma opção, uma oportunidade de poder começar de novo. Já que o mundo está sendo criado agora de novo, se está sendo criado agora de novo, tem todas as opções. No 13º, o grande rabino Yona, do Gerona, falou o seguinte:
a base para alguém entender que ele pode fazer a mudança na sua vida é quando ele entende que hoje que ele nasceu, agora que ele nasceu. Por isso, você não tem nada que te prende. E quando entendemos o momento, aquele now ou agora, como que ele é importante, porque o mundo está sendo criado agora, podemos realmente começar a viver com alegria, com chance de sucesso, de realmente fazer as transformações que são tão fundamentais na nossa vida. Isso nos abre uma possibilidade, já que um novo start, um novo beginning, como se diz, um novo início, temos a possibilidade de se livrar do nosso passado e nos tirar, salvar daquelas respostas automáticas pré-programadas. Nós não precisamos mais seguir o script, como se diz, daquilo que foi escrito. Podemos se tornar aquele que nós realmente somos, sem o passado nos prender. Por isso, esse conceito que cada minuto o mundo está sendo criado de novo, em Kabbalah se tornou algo fundamental, porque ele nos leva a essa ideia que acabamos de ver, que nós podemos realmente fazer as transformações necessárias na nossa vida. A palavra pecado em hebraico vem da palavra aveira. Aveira é pecado. O que é aveira? Vem da palavra avar, o passado. Mantendo o passado e seguindo o passado. E aquilo que nós já fizemos atrás, e aquilo que está nos prendendo e prescrevendo o nosso futuro, isso é o maior pecado. Se uma pessoa não consegue se livrar do seu passado e acha que já que o passado era assim, ele é obrigado a continuar, ele esquece do fato que o mundo está sendo criado agora e ele tem todas as chances de mudar tudo, isso é um pecado. É interessante, uma pessoa tem que levar isso aqui sempre com ele, 24 horas por dia, que o Criador está criando o mundo de novo cada instante. E eu posso entrar nessa energia nova e começar a se tornar uma pessoa diferente e agora mesmo. Um dos alunos do Baal HaTanya, o conhecido mestre Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, também um aluno preferido do Magid do Mezrich. Ele fez um livro chamado A Santidade do Levi. E ali ele escreve o seguinte: a palavra now, agora, é uma palavra fundamental em Kabbalah. Em Kabbalah, usar a palavra now, agora, agora mesmo, palavra fundamental. E o motivo, porque now, agora, é uma palavra tão importante. Uma pessoa tem que saber que cada instante é uma possibilidade. Ele não tem amarras. Ele não está amarrado com o seu passado. E ele continua e diz algo que é importante para nós na nossa meditação. Isso é para dizer que com cada respiração que a pessoa faz, ele deve agradecer a Deus. Porque está escrito no versículo Kol Haneshama Tehalel. Cada alma, ela deve louvar Deus. Disseram nossos sábios, com cada respiração, você deve louvar Deus. Diz Rabino Levi, o que significa cada respiração? Porque quando uma pessoa percebe ele presta atenção para a sua respiração, é uma hora dele meditar e perceber que nessa hora Deus está dando para ele vida nova. Já que ele está acreditando que Deus está criando tudo sempre, se ele conecta aquilo com a sua respiração, quando ele está exalando e inalando, ele percebe como que ele está recebendo uma força vital nova. Isso é uma hora de louvar Deus, porque ele está sendo criado de novo. Agora já temos um link, uma ligação entre os nossos assuntos. Deus está criando sempre.
o ato da criação é contínua, isso nos oferece uma chance de sempre se mudar e se tornar pessoas diferentes daquilo que a gente gostaria de ser. Porque temos uma força nova, porque Deus está criando de novo. É uma nova oportunidade. E isso também está ligado, segundo Reb Levi Yitzchak, com a nossa respiração. Ou seja, a nossa respiração, se vamos prestar atenção para ela, é a forma da gente poder se aprofundar e entender melhor esse conceito, como Deus cria sempre, e no nosso caso, como Deus nos vitaliza e energiza cada instante e cada momento da nossa vida. E continua o seguinte, o Reb Levi Yitzchak continua, ele fala através da nossa respiração, nós podemos receber e entrar numa outra conexão com Deus. Falamos a palavra Criador. Criador está no presente. Cada momento, o divino emana vida para tudo que necessita vida, que isso vem para todos nós. Tudo vem dele. Deus é completo, ele inclui tudo. Por isso, quando entendemos esse fato, que Deus está nos criando sempre, chamamos Deus o Criador no presente. Porque nós somos sendo criados agora. Não nós fomos criados tantos anos atrás e agora uma continuação, não. Somos sendo criados agora. Mas, quando uma pessoa observa somente ele, e ele não pensa do Criador, ele chama Deus o Criador. Como se tivesse algo que pertence para o passado. O certo é chamar Deus Criador sem a palavra o, dizendo que ele está criando agora. Isso era Reb Levi Yitzchak. Agora vamos passar, e nós estamos agora preparando matéria para nossa meditação. Por isso ninguém se perde no caminho. Agora precisamos de concentração. Veio o Baal HaTanya, o autor do Tanya, um amigo íntimo contemporâneo de Reb Levi Yitzchak, também aluno do Magid do Mezrich, ele diz o seguinte: quando alguém se aprofunda sobre esse assunto do Yesh Me'ayin, que toda existência vem do Deus, e que Deus cria sempre, que a criação é contínua, o tempo inteiro, Deus está nos vitalizando. Não basta apenas uma pessoa pensar sobre esse assunto de uma maneira superficial, mas ele tem que vislumbrar isso na sua mente. Ele realmente tem que meditar sobre isso. Ele tem que começar a vislumbrar na sua mente como que ele está sendo criado nesse momento, em cada momento, e criado significa ex nihilo, chegando num estado de nada absoluto e se tornando um ser humano com todas as faculdades que nós temos. Quem está fazendo isso agora é Deus que está nos criando. Mas não basta a pessoa somente fechar os olhos e falar, Deus está me criando. Não, isso não vai funcionar, diz o Baal HaTanya. A pessoa tem que engajar sua mente e realmente viver esse fato. Isso tem que se tornar um assunto vivo. Ele tem que falar, olha, agora que eu estou sendo criado ex nihilo, ele tem que imaginar como que ele é. Não sei como, cada um imagina a sua forma, mas ele realmente é inexistente e Deus está tornando ele. Tem que dedicar tempo com paciência para poder se integrar nesse assunto e internalizar esse assunto. Ou seja, agora não somente que nós sabemos que Deus cria sempre, que isso está baseado sobre versículos, não somente que vimos a importância do assunto, que isso nos oferece uma possibilidade de mudar os nossos caminhos e se tornar uma pessoa nova, de um minuto para o outro, porque o mundo está sendo criado agora. Além disso aqui, Reb Levi Yitzchak, ele explicou que esse assunto tem a ver com a nossa respiração
E depois veio o Balatani e diz, nós devemos, quando a gente tem essa meditação, realmente meditar, contemplar, internalizar esse assunto e se integrar nesse assunto. Ou seja, aqueles que conhecem a definição de meditar segundo o Balatani, o que o Balatani, o autor do Tânia, quando ele fala para vislumbrar o que ele está querendo para nós, ele está querendo que a gente torne aquilo uma realidade, que aquilo tem que fazer parte da nossa vida. E qual que é a maneira que uma pessoa pode tornar aquilo parte da sua vida? Um conceito tão abstrato que Deus cria sempre. Como que nós podemos pegar um conceito tão longe de nós, que a gente olha para o nosso mundo e a gente não vê nada disso. Está tudo funcionando muito bem. Eu tenho contas a pagar porque um mês atrás eu comprei assuntos em 10 pagamentos. Por isso que eu estou pagando. Como que o mundo está sendo criado agora? E aquilo que era ontem tem nada a ver. Ou seja, tem um pouco de dificuldade para a gente assimilar e entender o que significa, mas quando finalmente entendemos o assunto, nos oferece uma possibilidade de mudar tudo na nossa vida, de fazer a mudança. Isso devemos fazer com uma grande contemplação, segundo o Balatani, criar um novo contato com Deus e, segundo a ideia de Rebbe Levi Yitzchak, a nossa respiração pode nos ajudar. Agora vamos finalmente para a nossa respiração. Poucas pessoas acham interessante analisar como que funciona a nossa respiração, o que está por trás dela. É tão natural. Uma pessoa respira desde o momento que ele nasce até seu último momento da nossa vida terrestre, ele tem que respirar. Senão, ele não tem vida. Mas qual que é o conteúdo, o que nos representa a respiração e como que ela serve para ser a melhor meditação da Kabbalah que nós temos? Ou seja, vamos pegar uma pessoa que se encontra numa situação desestruturada. Está triste, seus planos não estão funcionando, é o Covid, é outros problemas que tem que estão lhe atrapalhando. A vida dele, apesar que nunca deve se falar, mas a pessoa está sentindo como se tivesse a vida dele um grande desastre. Se pergunto para ele se ele está besimcha, está feliz, de jeito nenhum que ele está feliz. Cada dia pior do que o dia que passou. Está sofrendo de pânico, assim em diante, está com várias dificuldades. Diz o Kabbalah, para ele se sentir renovado, ele tem que começar a dedicar um pouco de tempo sobre a sua respiração. O que é a nossa respiração? É baseado sobre exalar e depois inalar. Ou inalar antes, exalar depois. Cada minuto, exalar significa que uma pessoa está, de uma certa forma, esvaziando. Logo vamos ver o que significa. Exalar é o processo de se esvaziar. E a gente se esvazia para onde? Dentro do universo total. Daqui a pouco vamos ver para onde que isso vai. Sobre isso, encontramos palavras do Kabbalah, do Santo Magi do Mezrish. Diz o seguinte, saiba, tudo que uma pessoa fala e mesmo tudo que uma pessoa pensa, isso é impresso na sua respiração. Se torna impresso na sua respiração. E quando ele exala, com isso sai todos os seus pensamentos e tudo que ele falou e muita da sua energia, isso é revelado lá nos mundos superiores através da sua respiração. Daqui a pouco vamos sentir isso melhor. Por isso, na verdade, uma pessoa é julgada cada minuto, porque cada minuto que ele está exalando, ele está soltando certas energias lá para cima. Por isso ele continua dizendo que uma pessoa
ele deve ter vergonha para pensar ou fazer besteira. Porque todos os seus pensamentos, todos os seus pronunciamentos, todos os seus atos, com cada respiração que ele faz, tudo isso aqui sai dele e sobe para os mundos superiores. E depois isso é revelado em todos os mundos. Isso tem uma influência sobre todos os mundos. Uma ideia muito abstrata por enquanto, mas daqui a pouco vamos trazê-lo mais próximo a nós. Ou seja, o que o Maggid quis dizer com as palavras? Todos os nossos pensamentos, todos os nossos pronunciamentos e todos os nossos atos, eles são, de uma certa forma, saem com nossa respiração e entram no universo, passam por todos os mundos e sobem até o próprio Deus. Isso que uma pessoa faz quando ela respira. Por isso, sem dúvida nenhuma, cada um de nós tem que ter aquilo que nós falamos, mindfulness. Ele realmente tem que prestar bem atenção e muito cuidadoso de todos os seus atos. E mesmo palavras, e mesmo pensamentos. Porque aquilo que acontece dentro de nós, mesmo seu pensamento, é projetado fora de nós e tem um efeito que nós vamos daqui a pouco entender melhor esse efeito. E aqui o Maggid entra no mais uma explicação. Os nossos pensamentos realmente fazem efeito. Muitas pessoas acham que os pensamentos não machucam ninguém. Está dentro de mim. E vão ficar dentro de mim. Por isso, muitos de nós concordamos para não perpetuar atos negativos. Ou de não, por isso eu não posso machucar ou danificar alguém, porque isso é perpetuado de uma certa forma. Posso entender que jamais que eu devo falar de uma forma negativa. Mesmo se aquela pessoa sobre quem que eu estou falando não tem no mínimo uma ideia sobre isso que está acontecendo. Eu entendo como a minha fala pode afetar, mesmo se o outro não está escutando. Mas todos pensam, e pensamentos? Qual o problema que eu tenho que eu vou pensar o que eu quero? Isso, será que tem alguma influência sobre alguém? Diz o Maggid, não. Saiba o seguinte, pensamentos positivos soltam uma energia positiva no universo. E pensamentos negativos soltam uma energia tóxica para o nosso mundo. Toxic energy. Por isso, mesmo o pensamento é algo que nós devemos se cuidar para não soltar. Ele continua. Uma pessoa sempre deve pensar como que a vida, a energia da vida entra dentro dele e entra numa forma de ida e volta. Nós podemos ver isso aqui se nós vamos prestar atenção para a nossa respiração. Do jeito que ela entra e do jeito que ela sai, continuamente. Por isso, com cada vez que a gente exala e com isso solta a nossa respiração para o mundo, todos os nossos pensamentos, eles sobem para os mundos superiores e vão até o trono celestial, vão até Deus. Quando alguém sabe disso, ele deve começar realmente a pensar o que está acontecendo na sua vida. E esse pensamento, tudo tem que ser parte daquilo que nós pensamos sobre a nossa respiração. Por isso, a nossa respiração ela tem vários componentes. Quando a gente inala, o que está acontecendo naquele momento conforme aquilo que nós vimos até agora? Todos esses pensamentos. Vamos juntar tudo isso aqui e vamos fazer uma meditação um pouco mais organizada. Ou seja, quando uma pessoa inala, naquele momento ele está recebendo uma energia nova. Por isso ele para, ele pensa bem na sua respiração, está entrando dentro de mim agora
uma energia nova. Eu estou sendo agora criado. É a minha oportunidade. Não devo me sentir preso com tudo que aconteceu até agora, porque é uma energia nova. Quando a pessoa exala, naquele momento ele tem que sentir. De um lado, ele tem que prestar atenção ao que ele está soltando no ar. Tá certo? Será que ele está exalando uma energia negativa onde está impresso muitos assuntos deles que realmente vão poluir todo o ambiente espiritual? Ou ele pode, ou ele deve também, não é e no mesmo tempo ele deve pensar, eu vou soltar toda a energia ruim que está dentro de mim através da minha respiração exalando. Ou seja, a pessoa está sofrendo de ansiedade, de dificuldades, os planos dele não estão funcionando. Ele tem suras. Suras significa, em Yiddish, ele tem dificuldades. O que ele pode fazer para se livrar dessas dificuldades? O que ele pode fazer para se sentir melhor? Ele tem que pensar, de um lado, da energia nova que ele está recebendo. Isso é o momento que ele está sendo criado, vitalizado, energizado. E, ao mesmo tempo, exalando, ele está soltando toda a energia negativa que está dentro dele. Ele está soltando, desvinculando dele. Ficando pronto para receber uma nova energia. Ou seja, aquele conceito cabalístico que nós vimos, que o mundo está sendo renovado cada instante, passou a pessoa entender que ele está sendo renovado em cada instante, ele usa a sua respiração como um meio para se concentrar na energia nova que está entrando dentro dele e como que ele está se livrando de tudo que é negativo e começando tudo de novo. Na realidade, existem 4 etapas aqui. Além de exalar e inalar, tem aquele momento antes de inalar e o momento antes de exalar. Isso funciona o seguinte. Quando uma pessoa, antes de inalar, ele tem que, naquele momento, logo ter um flash. Deus cria o mundo. Sempre eu estou sendo recriado agora de novo. Ele tem que começar a pensar como toda a sua vida está sendo agora renovado. E depois vem a respiração. A pessoa vai inalar. Durante de inalar, ele continua com esse pensamento. Terminou de inalar. Antes de exalar, ele tem que pensar como que ele está esvaziando tudo que está negativo dentro dele. Tudo que está amarrando ele, tudo que está impedindo o crescimento dele, tem que se livrar daquele, soltar aquele se livrar. E ao mesmo tempo é bom ele pensar que o que ele está soltando não sempre que é bom para o universo, mas isso não tem outro jeito, isso vamos tratar de uma outra oportunidade, porque realmente são pensamentos um pouco antagônicos aqui, diferentes. De um lado ele está soltando tudo que é negativo, mas do outro lado ele está poluindo o ambiente com esses pensamentos negativos dele. Mas isso, com o tempo, vamos melhorar um pouco. Isso é matéria para uma meditação. Devido ao tempo que nós temos, eu usei mais tempo que eu achei que vou usar para preparar para a meditação. Por isso, vamos pegar agora e simplesmente colocar isso na prática. Quem tem uma caneta é para anotar os passos daquilo que vamos estudar agora. Isso vai ser a nossa meditação 1. Nós não vamos meditar agora, já que não posso ver vocês. Por isso, a maioria de vocês fecharam o vídeo, por isso eu nem consigo ver. Por isso, não é bom meditar assim no escuro. Mas vamos, pelo menos, marcar as etapas que tem para a gente aprender qual que é o nosso objetivo. Em primeiro lugar, para poder meditar, isso é independente de qual que vai ser a matéria sobre a qual vamos meditar.
uma pessoa tem que ter um commitment, tem que ter um compromisso e honrar o tempo que ele vai dedicar para o assunto. Você tem que antes, você não pode decidir na última hora. Isso tem que ser programado, dando importância para essa hora, marcando aquilo no teu Outlook, no computador, qual que vai ser a hora que você vai meditar e aonde que você vai meditar, qual espaço que você vai ter. Tudo isso aqui tem que ser preparado, tem que dar importância para esse evento, porque ele vai se tornar muito importante na nossa vida. Finalmente chegou a hora, a pessoa tem que sentar nesse lugar que ele designou, confortável, relaxed, e uma palavra no inglês é chamado fully present, totalmente presente. Sem ter muitos compromissos, obviamente sem ter o celular dele tocando, ou rádio, ou qualquer outro aparelho tocando. Não, ele tem que ser presente para esse assunto, sem nenhuma interferência externa. Uma pessoa não deve, não é obrigada a fechar seus olhos, mas para muitas pessoas, fechando os olhos ajuda. Se te ajuda a fechar teus olhos, não tem problema, está convidado. Nesse primeiro momento que você fechou teus olhos, ou você começou a tua meditação, percebe se tem, escuta se tem barulho à tua volta. Se tem uma máquina de lavar louça ou de lavar roupa, outros assuntos que estão te atrapalhando, tenta tirar todos aqueles barulhos ou não prestar atenção para eles, também não é possível. Tenta te livrar de todos os pensamentos diferentes. Se eles vêm, tenta tirar eles, mas sem muita força, sem briga. Passa de novo agora para pensar sobre a tua respiração. Agora é a hora de entrar com a nossa respiração. Começa a inalar e exalar com ritmo profundo. Se vocês vão olhar, existem vários planos, quantos segundos precisa inalar, quantos exalar, mas eu não gosto de entrar nisso aqui, porque isso normalmente atrapalha as pessoas mais do que ajuda. Só fica olhando, fez os 5 segundos ou só apenas 3,8. Agora a pessoa se atrapalha com isso e o assunto inteiro vai para o espaço. Por isso, vamos inalar profundamente e exalar profundamente com ritmo, tentando que o tempo que a gente exala, a gente inala é mais ou menos igual. E isso tem que, e durante esse tempo, vamos prestar atenção na nossa inalação e exalação. Prestar atenção e continuar fazendo isso por algum tempo. Quando nós vamos conseguir uma certa concentração sobre a nossa respiração e o que está no nosso redor, já não interessa. Nós somos dentro de nós, se ocupando com a nossa respiração. É uma hora de começar a entrar na meditação. E a pessoa, já que ele está inalando e exalando, é hora de começar a pensar o que significa inalar e exalar. A pessoa já aprendeu, já ouviu o discurso de hoje à noite, ele sabe inalar significa receber uma energia nova, exalar significa soltar tudo que é negativo dentro de nós. Vai pensando isso aqui, inalar, vai pensando como Deus cria o mundo cada instante, nos cria, e a nossa respiração é uma testemunha para esse assunto, é uma prova para esse assunto, é uma realização dessa ideia tão grande, como cada minuto a gente recebe vida nova e cada minuto, cada segundo, aliás, cada alguns segundos, uma pessoa tem que exalar e soltar tudo que está negativo dentro dela. Vai pensando nos momentos entre exalar e inalar, exalar. Faz a tua decisão antes, o que é, e continua a ter um pensamento durante. Antes de inalar, falar agora Deus cria o mundo cada instante, por isso eu estou inalando. E depois soltou, agora também
é uma possibilidade, um privilégio, uma oportunidade que nós temos. Óbvio, nós não temos todo esse tempo que estou falando agora, porque é muito mais rápido, mas já somos craques de assuntos, porque a respiração nos ensinou já mais ou menos o ritmo. Depois, quando nós estamos exalando, já está saindo, não que a gente está decidindo o que vamos, já está saindo essa energia negativa. Nós estamos soltando aquilo. É um ato de soltar. Ou seja, nós somos aqui sendo, de certa forma, proativo naquele assunto de soltar aquela energia negativa que está dentro de nós. Quando você está inalando e exalando, isso é a tua meditação. Não pensa num outro assunto agora. Pensa sobre a tua própria respiração. E pensa na hora da exalação que eu estou agora soltando tudo que é negativo que está dentro de mim. Tudo que está me prendendo. Tudo que eu achei que tem domínio sobre mim. Eu estou me limpando de todos os pensamentos negativos que eu pensei, falei, ou que eu não me comportei. Quando eles estão saindo da minha boca, exalando, todo o negatividade que está dentro de mim está morrendo, está desaparecendo. Isso tem que ser o sentimento da pessoa. Quando você vai inalar agora de novo, deixa isso ser a tua meditação. Pensa o seguinte, estou convidando agora o sopro da vida, que isso está enraizado na fonte da vida de todo que é o próprio Deus. Eu estou aberto para esse momento de receber vida de novo. Eu estou me tornando alguém com uma nova energia, uma criação nova. Nova no sentido de ter uma potencial nova e um novo início. Vai pensando, continua até a tua respiração, com esses pensamentos, ida e volta, inalando e exalando. E vai devagar, se prolonga com isso, vê o que te incomoda, vê o que te prende e solta aquilo. Solta-me e fala, vocês não vão me prender mais, porque eu recebi agora uma nova energia que me deu uma força que eu posso começar e vou começar tudo de novo. Fica com isso alguns minutos. Quando você termina esse pensamento, você está se sentindo melhor, faz uma promessa para você nessa hora. Olha, eu vou pegar isso, eu vou colocar isso na prática. Vou me tornar uma pessoa proativa e vou dar um novo início na minha vida. Canta uma música boa, te levanta da cadeira e vai elevando o mundo e fica alegre. Isso é um exemplo. O que se chama uma meditação da Kabbalah? Ela é diferente no sentido que uma pessoa não pega apenas uma mantra ou qualquer outro slogan ou qualquer outro dito e fica batendo na sua cabeça com força, tentando esvaziar sua cabeça. E quando a cabeça está vazia, quem sabe o que pode entrar que não nos vimos e coisas assim. Não, aqui é totalmente diferente. A pessoa acalma a sua cabeça. Ele se acalma. Ele se concentra. Ele pega um assunto que ele estudou, que ele entendeu. Por exemplo, o assunto nosso de hoje foi que Deus continua, a criação é contínua. Ele pega essa mensagem e ele leva isso para frente. O que se chama de levar para frente? Ele leva na prática. Através da sua respiração, isso se torna a sua meditação. A sua respiração, não que ele está respirando para poder meditar um outro. Não, ele vai meditar sobre sua própria respiração. O que a respiração lhe oferece. Por isso a pessoa está totalmente unida dentro dela. Não tem aqui muitos assuntos. Um assunto só. Respira e medita sobre a tua respiração. E o que você vai pensar? Aquilo que você aprendeu. Ou seja, vimos vários ensinamentos antes que vão nos apoiar
durante a nossa meditação. Mas como uma pessoa sai de uma dessa? Ela sai bem. Porque, na realidade, o que aconteceu aqui? Ele percebeu que a maioria dos seus problemas é porque ele se sente amarrado. Ele não tem a coragem de fazer o que tem que ser feito. O seu passado está lhe prendendo. Por isso ele sofre tanto. Mas na hora que a pessoa se sente que ele tem uma energia nova, que nada daquilo que aconteceu é capaz de lhe prender, porque o mundo está sendo criado agora, e ele consegue internalizar o assunto através da sua já praticando esse assunto, de soltar toda a energia nova e inalando toda a energia boa, fazendo isso aqui alguns minutos, cada um tem uma outra hora, por isso eu não estou estipulando quanto tempo que precisa. A pessoa começa a se acostumar com essa ideia, com esse conceito, e depois, com a decisão que foi feita, numa hora tão calma, numa hora tão lúcida, vamos falar, ela está pronta para dar um novo início na vida. Mas, infelizmente, o nosso mundo luta contra a pessoa e não deixa ele. Não vai faltar obstáculos que vão tentar prender a pessoa. Para ele superar essas dificuldades, amanhã ele vai meditar de novo. E ele vai para a etapa número 2. Mas hoje o que nós vimos? Vimos etapa número 1, que aparentemente não é tão difícil. Só o que nós precisamos? Temos que se aprofundar sobre aqueles ensinamentos que nós vimos. Devemos realmente entender o que significa para nós e depois colocar na prática. Eu espero que isso não foi tão difícil. E com isso, terminamos meditação número 1. Na semana que vem, vamos estudar um pouco sobre nosso pulso. E isso vai ser um outro tipo de meditação. Ok, agora estou vendo todos vocês. Ok, um pouco de feedback. Foi muito difícil hoje. Vocês podem... Rabino, eu não sei nem se a palavra seria difícil. Pelo menos eu posso falar por mim, né? É muito diferente da meditação que eu tentei fazer em outro lugar, por exemplo, na yoga. Vamos falar na yoga, né? É muito diferente, porque lá você tem... Foi exatamente o que o senhor explicou. A gente tem um mantra e aí a gente começa a brigar com os pensamentos, esvaziar, que é uma coisa muito, muito ruim. Eu nunca consegui fazer isso. Então... Mas tenta essa aqui, você vai ver se vai conseguir. Porque ela não é tão difícil, ou seja, ela é próxima a nós. Sim, eu também senti isso. E foi o que eu falei, escrevi aí, né? Os pensamentos ruins, quer dizer, não bons, né? Não bons. Eles teimam, né, em vir, né? Eles vêm primeiro, eu não sei o que acontece, eles vêm primeiro, como é fácil eles virem. E às vezes a gente não sabe o poder que eles têm, né? Então, eu não sei, eu acho que não seria nem... Não é a palavra difícil, mas é uma coisa que a gente tem que se conscientizar. Eu, pelo menos, é novo para mim isso, essa meditação. E eu até escrevi aí para o senhor, o senhor falou da gente, eu anotei aqui as etapas, o senhor falou para a gente, tipo, agendar, né? Agendar um momento, esse propósito. Agora, numa situação de emergência, veio uma situação muito problemática. Na hora eu posso tentar fazer isso ou não vai ter o mesmo impacto, acho, né? Porque a gente... Provavelmente não vai ter o mesmo impacto, você não vai conseguir ficar numa situação calma, ou seja, esses pensamentos vão invadir
vão te atacar de uma certa forma. Como você vai sentar com calma, pensar sobre a tua respiração? Você está no meio de um problema, tá certo? Vamos dizer, alguém está no meio do tráfico, tá difícil dirigir, ele vai começar a entrar numa meditação dessa, como está a sua respiração, inalar, tá certo? Provavelmente as coisas não vão funcionar. Precisa realmente, para absorver esse assunto, uma certa calma. Porque devemos vislumbrar os assuntos na nossa mente. E existem vários exercícios, às vezes, a Kabbalah te dá certas dicas. E eu vou dar para vocês um exemplo, como talvez facilite um pouco. Vamos dizer o seguinte. Uma pessoa está querendo voltar para um momento na sua vida que ele estava super feliz. Vamos dizer no dia do casamento dele. Vamos pegar um exemplo. No dia que ele casou, ele ou ela eram as pessoas mais felizes na face da Terra. E a pessoa tem 50 anos, ele gostaria de revivenciar aquele momento. Como que ele pode fazer isso? Se ele vai pegar algumas fotos e olhar, ele vai se lembrar um pouco. Mas não vai trazer ele para aquela alegria que ele passou. Aquilo já era. O que ele tem que fazer? Ele tem que realmente fechar seus olhos e começar a pensar uma forma profunda de tudo que aconteceu naquele dia. O dia do meu casamento, me acordei de manhã, eu fiz isso, fiz aquilo, eu me vesti dessa maneira, e veio tal pessoas para me receber, e foi esse carro. E o que essas pessoas falaram? E meu pai estava lá, o que meu pai falou? Ele começa a falar no máximo detalhes que ele pode. E depois, como que eu me senti naquele momento? Posso me lembrar daquilo? Posso. E depois ele vai, entrou no casamento, depois como que foram todos os detalhes. E como que foi o ato dele falar, você está consagrado a mim conforme a lei de Moisés, isso foi o ato de casamento, tá certo? E a alegria que tinha depois, e como que, agora ele está e como que eu me senti naquele momento? Eu sei, me lembro que eu era um homem muito feliz naquela hora, mas por que eu era feliz? O que eu pensei? O que eu imaginei que era a vida? Será que eu entendi tudo certo? E depois eu falei, ou continua aquela felicidade até agora? O que aconteceu? Ou seja, ele é capaz, com os mínimos detalhes, mas ele tem que pensar qual que foi a comida que serviu naquele casamento, e as flores, e as pessoas, e o que tudo falaram, e as fotos que tomaram. Ou seja, ele começa a juntar todos os detalhes que tem e começa a vislumbrar aquilo na sua mente. Isso significa vislumbrar. Ele passa de novo um vídeo, mas não um vídeo que ele está vendo na parede. Esse vídeo está sendo recriado na sua mente, mas junto com seus pensamentos. Isso que é a ideia. Como que o tempo inteiro, como que eu me senti? Quando entrou essa pessoa, eu fiquei tão feliz. Era um amigo meu da infância que eu não vejo há 20 anos. E justo ele veio naquele, era um momento de tanta alegria. E não somente isso. Tem outro cara que casou uma semana antes, ele veio com a noiva dele e dançamos juntos. Ou seja, ele começa a se lembrar de vários detalhes que trazem ele de novo daquele estado, onde que aquilo se torna um assunto vivo. Isso é o objetivo básico da nossa meditação. São os detalhes que são importantes e o nosso sentimento envolvido. A nossa respiração, ela nos ajuda para aquele, obviamente, para aquele pensamento, que é aquele que nós estudamos hoje, que é a criação contínua. O nosso pensamento, ela é algo que fortalece. Ou seja, fecha o ciclo aqui que realmente a pessoa consegue vislumbrar e vivenciar aquilo mais uma vez na sua cabeça. Ou seja, a pessoa viaja para onde que ele quer, quando que ele quer, através da meditação. Se eu quero viajar agora para Israel e ir para o Kotla Maravi, para o Muro das Lamentações, eu quero ir para lá, mas o Israel não me deixa, não deixa ninguém entrar por causa do Covid-19. Mas, se eu tenho a vontade e a dedicação, posso começar essa viagem agora mesmo. Eu vou viajar, vou começar a pensar, qual foi a última vez que eu fui? Qual que foi o meu sentimento?
Tá certo? E por que o assunto é importante para mim? A pessoa, com seus sentimentos, é capaz de muito. Eu não quero dizer que é igual de ela fisicamente, mas ela é capaz de muito. Isso é o poder da meditação. Por isso, é muito exercício, tá certo? E é muito trabalho. Porque hoje as pessoas não têm muita paciência para fazer isso aqui. Assim que eles começam a pensar, já chega, já sabemos, vamos para o próximo. Aqui é bem o contrário, nós não vamos para o próximo. Vamos mastigar esse assunto até o fim, porque o que nós queremos? Queremos extrair os nossos sentimentos e emoções que temos perante aquele assunto. Isso que é importante. Por isso precisamos vislumbrar. Agora, se é possível, cada um de nós realmente pode encontrar momentos na sua vida em que ele fez exatamente isso. Muitas vezes alguém de nós pode ler um livro super interessante, e não percebe que ele pode se tornar pálido em certos momentos quando ele está lendo. Ou ele pode dar até um sorriso fisicamente quando ele fica muito alegre com a parte feliz. Ou seja, por quê? Ele está lendo com concentração e está vislumbrando aquele assunto. O escritor, quem escreveu, foi tão inteligente e tem o dom de realmente transportar a pessoa para vivenciar aquele assunto. Nós, através da nossa meditação, a gente escreve a nossa história daquele momento e vivenciamos aquilo. Se o objetivo é se livrar do problema, vimos hoje uma maneira de fazer aquilo. Com o tempo, temos que aperfeiçoar, porque isso aqui é um remédio que serve para todo mundo. Mas alguns vão falar, olha, isso para mim não resolveu o assunto. Ok, vamos lá, vamos ajeitar o assunto até que ou seja, melhor que cada um ajeita sozinho. Mas, porque ninguém tem tanta criatividade e tem uma solução que serve para todos. Mas, pelo menos temos algo básico. É mais fácil, Jaqueline, agora. Olha, Rabina, não sei se dá para falar que está fácil, mas eu vou tentar, né? Eu quero fazer o meu melhor, né? Eu já tinha falado isso com o senhor, eu vou fazer o meu melhor. Mesmo no estudo, agora, deixa eu te falar, o que se chama melhor? Quem vai te dar nota? O que chama melhor ou pior? Eu acho que eu mesma, Rabino. De jeito nenhum. Gente... Por quê? Por que você precisa te dar uma nota sobre isso? Você vai fazer isso que você vai gostar, pronto, você vai fazer até que você vai gostar mais. Não precisa ver se você fez certo. Não tem certo aqui. Nesse assunto não tem certo e errado. Cada um faz daquilo que realmente facilita a vida dela e traz resultado para ela. É isso aí. Obrigada, Rabino. Bora! Ok, vamos lá, gente. Rabino Bulgari. Rabino? Sim. Então, quando eu fico vendo a aula do senhor, eu fico lembrando tudo que o senhor ensinou, todas as aulas, assim, assimilando, e eu penso que o senhor falou primeiro sobre pensar primeiro. Então, eu acredito que, como na Torá fala, né, e na sua lei, meditem de noite, quando a gente faz a meditação, cada dia, né, um dia de cada vez, a gente, antes de sair de casa, a gente faz as rezas, a gente medita, né, a gente treina praticamente o dia todo estudando Torá para aqueles 5 minutos de nervosismo, né, que a gente vai passar, ou ali no trânsito, como o senhor falou. Mas aí eu lembro do ensinamento que o senhor falou também, que julgar para o bem as pessoas ajuda muito a controlar as nossas emoções, né? Por exemplo, a pessoa te cortou ali o seu carro e você pensar, talvez alguém está passando mal naquele carro, fulano deve ter tido bom motivo para poder ter feito isso, e tudo coopera para o bem daqueles que amam o Eterno. Baruch Hashem, um grande livramento estava lá na frente. Esses pensamentos de que o Eterno está no controle de tudo nos ajuda ao que é conseguir isso que o senhor está falando, né? Conseguir trazer essa meditação para o dia inteiro da nossa vida. Aí eu lembro também da aula que o senhor deu também sobre o medo também, que o senhor falou que, né, o homem foi andando e a cada passo que ele ia dando, ele ia imaginando coisas horríveis na cabeça dele.
E quando ele chegou lá, não era nada daquilo que ele estava pensando. Às vezes a gente exagera os assuntos na nossa mente, Verdade. imagina as Ou coisas, seja, você está né? seguindo os pensamentos do dia, cada dia às 10 horas de manhã. Sim, com certeza. Mas eu vou te Tem falar o muito seguinte. tempo que eu sigo o senhor no YouTube, né? Estou até emocionada de falar com o senhor. Tem muito tempo que eu vejo esses ensinamentos e tem mudado a minha vida bastante. Se o Baruch bom Hashem, quero Deus vai nos agradecer. proporcionar um pouco mais de tempo, eu acho que além do pensamento do dia e de manhã, cada noite, mais ou menos às 9 horas, tem que fazer 5, 10 minutos de uma meditação noturna, à noite. Isso precisa me Era uma boa. Eu gostei do Eu vou te pensamento falar o seguinte. noturno. Pensamento noturno ia ser uma boa. É boa, meditação noturna. Isso pode dar um pouco de alívio para as pessoas ficarem mais relax à noite. Porque as pessoas têm uma tendência, quando chega à noite, que eles ficam totalmente com ansiedade e nervosismo, vão dormir tarde e se acorda tarde. No fim, uma meditação para a pessoa se acalmar um pouco. Relax. Porque a vida é boa. Deus Verdade. deu a vida realmente para conseguir. Ninguém está aqui para sofrer. E devemos lembrar Se Deus que quiser. alguém acha que ele não pode fazer uma mudança na sua vida, isso vimos hoje que é um pecado. Porque ele não acredita que Deus cria tudo, cada instante. Tem pessoas que falam, eu não vou mudar nada, do jeito que está, vai continuar assim. Não escutou o nosso estudo de hoje. Hoje vimos, apesar de tudo que aconteceu, tem nada a ver com o futuro, porque Deus está criando tudo numa nova energia. Você está sendo energizado nesse minuto, por isso não seja preso por causa do teu passado. É um ensinamento super importante. Alguém consegue internalizar isso, se integrar no assunto disso, o mundo é dele. Ele não é preso. Ele é um homem riquíssimo. Ele viaja para onde ele quer. Ele realiza o que ele quer porque ele tem um poder infinito. Ele está com Deus, com energia nova. Acabei de inalar. O que é isso? Tem que louvar a Deus porque agora que tudo começa. Mas ontem era diferente. Ontem já morreu. Exalei aquela e não existe mais. Agora e now. Essa palavra now, agora, é uma palavra super importante no nosso estudo. Por isso, gente, agora e now, vamos para a frente que vamos conseguir. E Deus está com nós. Se Deus quiser. Se Deus quiser, Rabino. Boa noite e muito sucesso. Boa noite, obrigada. Boa noite, Rabino. pessoal. Boa noite. Tchau, Patrícia, tchau. Boa Obrigado pela aula, Rabino. Miriam. Tchau, Obrigada. tchau. Boa Tchau, noite, tchau. Rabino. Boa semana. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Boa noite. Boa noite.